A Silvânia dividiu muito tempo o microfone com ele e a Débora também foi produtora do Zé Paulo durante muito tempo, as duas estão aqui. Silvânia, que tem uma das vozes mais bonitas do rádio brasileiro, está com a gente aqui no momento de extrema tristeza para o Grupo Bandeirantes. Não é? Eu até queria ter deixado a Thaís, o Pedro continuarem aqui, porque conviveram muito mais com o Zé Paulo do que eu, não é? Tiveram mais contato com o Zé Paulo que eu. Mas foi até bom para dar uma baixada na bola, porque eles estavam extenuados, eles quase não estavam conseguindo se pronunciar, quase que não conseguiam mais falar. Eles apresentaram o programa todo chorando. O Ronco entrou, fiquei até preocupado, que o Ronco também, como eu, tem problema cardíaco. O Agostinho entrou agora e não conseguia falar. Chorava sem parar. Então, a perda do Zé Paulo, para algumas pessoas dentro do Grupo Bandeirantes, é de uma importância tão grande, porque a vida dessas pessoas se confundem com a do Zé Paulo. Eu disse aqui que queria ter convivido mais com o Zé Paulo, eu gostaria um dia de ter sido amigo do Zé, né, de ter participado, como vocês participaram da vida dele. Mas ele, como sempre, repito, foi uma referência, ele foi a minha referência do rádio. E eu comecei no rádio e sempre gostei do rádio e sempre preferi o rádio à TV. Mas vocês podem falar dele melhor do que eu. Silvânia, eu não vou dizer bom dia, porque não é um bom dia coisa nenhuma. Mas é um prazer falar com você, mesmo num momento tão difícil. Acho importante o seu depoimento sobre o Zé Paulo de Andrade. Atena, muito bom dia. Bom dia também aos nossos ouvintes novamente. Estou aqui desde cedinho, né? Foi muito difícil receber a notícia ainda durante o pulo do gato. Nós não levamos ao ar por um pedido da família, né? Respeitando que muita gente da própria família ainda não tinha sido avisada. Então, foi difícil tocar o pulo até o final. E a gente, nesse momento, é um ser humano, não é um profissional. Eu costumo dizer que quando a gente escolhe essa profissão, a nossa carreira começa antes. Porque primeiro a gente é um ouvinte, primeiro a gente é um espectador, e nesses momentos a gente jamais imagina que um dia vá trabalhar com esses nossos companheiros do dia a dia através de um rádio, através de uma televisão. A minha história não foi diferente. Eu cresci ouvindo a Rádio Bandeirantes, acompanhando o pulo do gato e o miado logo cedo, quando meu pai levantava, e jamais imaginei que um dia viria a trabalhar com o Zé Paulo e durante tantos anos. Já adulta e já formada, trabalhando como jornalista, naquela época não tinha computador ainda, né? E nós fazíamos escuta numa produtora em que eu trabalhava e ouvíamos várias rádios e, claro, a Rádio Bandeirantes não podia ficar de fora. E foi naquele dia 28 de outubro de 1992 que nós, acompanhando a Rádio Bandeirantes, ouvimos a notícia de que o Zé Paulo tinha sofrido um infarto. E aquilo doeu no meu coração, porque liguei para minha mãe: mãe, o Zé Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes, ele sofreu um infarto, né? Puxa, aquela preocupação, tomara que ele fique bem, que ele fique recuperado. 2 anos depois, eu entrei aqui na Rádio Bandeirantes. E, embora num primeiro momento não trabalhando como produtora ou coordenadora dos programas Pulo do Gato e Jornal Gente, já por causa do horário, o meu primeiro contato já era com o Zé Paulo no Pulo, e nós fizemos amizade, graças a Deus, logo de cara, e essa amizade ficou cada vez mais forte durante 26 anos. E, embora não participando oficialmente da produção, nós sempre trabalhamos juntos, e já comecei a ajudá-lo a montar aquela folhinha de efemérides que ele fazia. Aí nisso já tinha um computador, a gente fazia isso junto, atualizava junto, e muitos outros trabalhos que eu tive o prazer de compartilhar com ele. Então, nesse momento é muito difícil. Ele era uma referência para mim, profissional, pessoal. Ele costumava dizer: estamos juntos, né? Nos momentos mais difíceis que eu passei nos últimos anos, para quem sabe da minha vida particular. Perdi o meu irmão depois de uma longa luta, uma doença muito longa, meu pai também, e o Zé Paulo sempre esteve do meu lado.
E era o meu conselheiro, embora nem sempre eu seguia os conselhos dele, viu, Datena? E ele era muito brigão, a gente, às vezes, brigava muito até no ar, né? Os ouvintes podem acompanhar. Mas o que tinha de bom, acabava o programa, acabava tudo, né? E uma coisa que eu carrego para mim, sempre disse isso para ele e para todos os colegas aqui, você chegou a mencionar que muitos jovens talentos foram passando por aqui, vão passando por aqui. O Zé Paulo sempre recebeu com muito carinho todos eles. Ele não era uma pessoa egoísta, era uma pessoa muito correta, né, muita retidão. E eu nunca vi nesses 22 anos, por mais que ele brigasse, eu pegasse no pé de um ou de outro aqui, mais jovem, mais velho, porque para ele também não tinha isso. Se ele achava alguma coisa errada, ele falava na cara, tal. Às vezes a pessoa aceitava ou não aceitava, mas ele jamais levou qualquer problema para a chefia a respeito de algum desentendimento que ele tenha tido por qualquer motivo, pequenininho ou grande, que seja aqui dentro. Porque era tudo profissional e ele sabia diferenciar muito bem isso. E eu acho que ele é um exemplo para a gente que teve o prazer de conviver com ele e para outras pessoas também. E agora vai ser difícil tocar sem ele, né? Mas a gente tem que seguir. Nesses 26 anos, infelizmente, perdi muitos colegas aqui dentro, que para o ouvinte é um profissional, muitos considerados como amigos, né? Porque a gente acaba sendo, como eu falei no começo, a gente começa sendo amigo de quem está do outro lado do microfone, né? E para nós aqui éramos amigos mesmo. E eu perdi muitos colegas aqui. Por causa da profissão, a gente tinha que ser forte e mesmo anunciar essas mortes no ar. Mas a gente eu também tem imagino sentimento. você fazendo Pulo do Gato hoje, tendo a notícia já em mãos e tendo que continuar o programa. Imagino. Deve ter sido um horror. Não é? Mas o Zé era uma pessoa também muito forte nesse sentido. Ele passou por situações semelhantes mais vezes ainda do que eu. E é como um artista, né, Datena? Um artista, a gente não fala, né, que ele chega no palco e finge, né? Atua, né? Tem que mostrar força, tem que tocar, e é assim também. É o que a gente tenta fazer aqui, mas a gente, por dentro, está destroçado, né? Eu imagino. Eu tenho convicção de quem convivia com ele diariamente, fazia programa, discutia, conversava. Eu imagino como vocês estão hoje. Débora Raposo também trabalhou com você, Silvânia, e com o Zé durante um bom tempo, né, Débora? E a Débora é a melhor produtora que eu trabalhei até hoje. A minha carreira é semelhante à da Silvânia. Eu entrei um pouquinho antes dela aqui na Rádio Bandeirantes como estagiária. Fui recebida pelo José Paulo de Andrade. É claro, muito pequenininha aqui, ajudando no Pulo do Gato. Logo depois a Silvânia veio. Eu era produtora do Jornal Gente antes de ter a honra de ser a sua produtora, Datena, e eu marcava as entrevistas para o Gente e para os programas de sábado. Ele tinha muito cuidado com isso. Daí a minha ligação com o Zé antes de fazer o Manhã Bandeirantes. E todos os dias eu, o Zé Paulo e a Silvânia tomávamos nosso café. E nosso momento. Nosso momento. Então, assim, sempre foi o nosso momento. Eu subi rapidamente aqui com a Silvânia, porque ela estava lá embaixo comigo. Hoje, quando tive a notícia do Zé Paulo, eu fui informada primeiro pela chefia de reportagem e logo na sequência a Silvânia lá, ainda dentro do Pulo do Gato, me passou a informação. A gente já sabia que poderia acontecer, mas existe aquela esperança que a gente podia ter, né? A gente sempre quer ter um fio de esperança. Mas cada um de nós temos a nossa aprovação, a nossa vida. E eu só subi aqui, eu nunca mais falei na Rádio Bandeirantes desde que eu fui para a TV contigo, agradeço.
E sou muito honrada por ser filha da Rádio Bandeirantes. Hoje é um dia muito triste para o Grupo Bandeirantes. Inevitável. É um nome que não vai ter ninguém capaz de substituí-lo. A Rádio Bandeirantes eternizou o Zé Paulo da mesma forma com que ele ajudou a eternizar a Rádio Bandeirantes. Foi um processo em duas mãos. Não existe Rádio Bandeirantes sem o Zé Paulo e nem o Zé Paulo sem a Rádio Bandeirantes.